Graça e paz, irmãos e irmãs. Sejam todos bem-vindos a esse culto de celebração ao nosso Deus. Nesta manhã de domingo, nós queremos cantar a nossa fé, celebrar a presença do Senhor entre nós. Por gentileza, vamos colocar em pé e vamos orar ao nosso Deus. Gostaria de pedir que o pastor Sidney pudesse orar, pedindo a bênção de Deus, a presença do Senhor, a direção dele para esse culto nesta manhã. Daí mesmo. Pai Santo, nós te adoramos, te louvamos, te bendizemos, Senhor, por esse momento de estarmos congregados para cultuar o teu santo nome. Obrigado, Senhor, pelo teu cuidado conosco, com a tua igreja, Senhor, nesse tempo de pandemia, de isolamento nas casas, para evitar o contágio, mas nós nos aproximamos do Senhor e queremos aproveitar o tempo para estarmos mais próximos do Senhor. Obrigado pela presença de cada irmão e irmã que se dispuseram a vir a esta celebração. Nós, com todo o cuidado que requer, nós nos colocamos diante do Senhor, agradecidos, e queremos celebrar com alegria, Senhor Deus, a tua presença, celebrar a vitória em Cristo Jesus. Queremos participar, Senhor Deus, desta celebração com alegria, com júbilo, Senhor, e dizer ao Senhor que nós te amamos e nós queremos mais de ti, queremos seguir os teus passos. Pai, pedimos que o Senhor esteja intervindo e fazendo com que essa pandemia passe rápido, Senhor, o mais rápido possível, deixando o mínimo de estrago, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, tenha misericórdia. Já tivemos casos no passado de crises, de caos, e o Senhor interveio, o Senhor trouxe livramento, trouxe socorro. O mesmo socorro nós pedimos para hoje, Senhor, em nome de Jesus. Tenha misericórdia, socorre, Senhor Deus, não só o teu povo, a tua igreja, mas a população de modo geral. Abençoa, Senhor Deus, este culto, essa celebração, que teu Espírito Santo se mova com liberdade entre nós, receba a nossa adoração. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. O Salmo de número 100, aqueles que quiserem abrir sua Bíblia, vamos ler juntos o Salmo de número 100. Cada um pode ler um verso, tá? Em voz alta. Salmo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Lembrem que o Senhor é Deus, Ele nos fez e nós somos dele. Somos o seu povo, o seu rebanho. Entrem por suas portas com ações de graças, e em seus atos com louvor deem graças, e bendigam o seu nome. Porque o Senhor é bom e sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Amém. Esse é um cântico de romagem, quando os nossos irmãos do Antigo Testamento estavam chegando no templo, né, para a celebração, para o culto ao Senhor. E eles cantavam na entrada do templo: celebrai com júbilo ao Senhor, né, cantai-lhe, salmodiai-lhe. Ou seja, era um momento em que as pessoas, vindo da peregrinação, de dias e dias de caminhada, de viagem, chegavam finalmente a Jerusalém e estavam prestes a entrar no templo. Que esse seja o desejo do nosso coração nesta manhã, inspirados nessa passagem. Vamos continuar louvando ao Senhor. Bom dia, os irmãos da música aqui. Saudade de vocês, né? Que bom tê-los aqui conosco, né? Não só este grupo, mas também o outro grupo de música. Louvado seja Deus. Vamos continuar louvando ao Senhor. Bom dia, irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Peço permissão aos irmãos, só eu estou aqui sem máscara, né, abrir uma exceçãozinha, mas por causa do microfone. A voz já não ajuda muito, né, com máscara pior ainda. Mas enfim, eu já estava com saudade de estar aqui reunido com os irmãos.
no sentido físico, né? Tá aqui no templo reunido como igreja. Acho que todos aqui têm o mesmo sentimento. É um momento ímpar na vida de todos aqui, creio eu, desde os mais experientes, creio que nunca passaram por isso, né? Os que estão aqui mais experientes. Mas estamos dia a dia aprendendo um pouco com isso. Eu creio que Deus tem algo diferente para as nossas vidas. Esses dias eu escutei um amigo falando, logo volta ao normal e tal. Eu não acredito mais em normal, pelo menos o antigo normal, né? Eu acho que temos uma lição para levar para casa, né? Todos nós, em vários sentidos, não estou falando agora só de igreja, não. Mas que Deus possa confortar os nossos corações. Muitos irmãos provavelmente gostariam de estar aqui também, né? Com algumas restrições, mesmo assim não podem. Mas já que nós estamos aqui, que possamos, na liberdade do Espírito, estar louvando, engrandecendo ao nome desse Deus que é poderoso, como a música diz, eterno. E se tudo vai bem na nossa vida, irmão, Ele é Deus. Se vai mal, Ele continua sendo Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Se a porta fechar, Ele é Deus. Então, que nós não percamos isso de vista. Em nome de Jesus, amém? Então vamos louvar. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança, pois só Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, que nunca irá deixar Teus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus consolador, nos ergue quando estamos fracos. Nossas forças irão se renovar se esperarmos o Senhor, esperarmos o Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança, pois só Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, que nunca irá deixar Teus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus consolador, nos ergue quando estamos fracos. Pois só Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus. Nossas forças irão se renovar se esperarmos o Senhor, esperarmos o Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos o Senhor, esperarmos o Senhor. Pois só Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, que nunca irá deixar Teus filhos. Pois só Tu és o eterno Deus, Tu és eterno Deus, que nunca irá deixar Teus filhos. Aleluia, Pai, nós cremos que o Senhor é eterno Deus e que nunca vai nos abandonar, Pai. Independente das circunstâncias, nós estamos aqui, Senhor, prostrados na Tua presença para Te louvar, pois só Tu é merecedor de toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração,
porque nós cremos piamente que o teu amor não falha. Em nome de Jesus, nós cremos nisso. Fique à vontade, irmãos, as palmas, liberdade e espírito. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Tu és o mesmo, Deus. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Se o vento é forte e profundo o mar, tua presença vem me amparar, teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Sim, sim, tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã.
eu sei que me amas, teu amor não falha. Teu amor não falha. Mas teu amor não falha. Aleluia, irmãos. Palmas. Palmas a esse Deus que tem sido tão presente nas nossas vidas e tem até aqui nos sustentado, para a honra e glória dele, que nós o louvamos. Os irmãos que vieram preparados para o seu dízimo, para a sua oferta, podem fazer uso desse momento para isso, nessa próxima canção, em nome de Jesus. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar, me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor.
faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Sim, Deus, nós cremos que o Senhor é o Deus da nossa salvação, Pai. E é por isso que nós estamos aqui reunidos hoje presencialmente, mesmo com as restrições, com as nossas limitações, por causa do que está acontecendo. Mas nós cremos que o Senhor tem nos acompanhado onde quer que estejamos, quer seja nas nossas casas, quer seja aqui no templo, reunidos fisicamente. Nós pedimos nesse momento, Pai, nós te agradecemos pelos dízimos, pelas ofertas que foram depositadas aqui à frente. Que o Senhor esteja derramando, Pai, suas bênçãos sem medida sobre os irmãos, devido à sua fidelidade, porque nós cremos que o Senhor é um Deus fiel, um Deus que tem cumprido os seus propósitos nas nossas vidas. Pedimos, Pai, nesse momento, porventura, algum irmão que continua desempregado, que o Senhor esteja abrindo as portas. Nós sabemos, Senhor, que o período não é favorável, mas nós cremos num Deus que tem o poder, que tem o poder sobre todas as coisas e todas as situações, Pai. Conforta os nossos corações, fortalece a nossa vida, o nosso espírito, a nossa alma, para que continuemos firmes, Senhor, na Tua presença, Pai. E nós te pedimos isso tudo graças ao Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Os irmãos podem se sentar. A palavra está com o pastor. Apocalipse 12, verso 11. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Eles, pois, o venceram, novamente, por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Pai Celeste, muito obrigado por este livro ter sido preservado e ter chegado até nós. Obrigado porque a Tua palavra é viva e verdadeira e ela nos consola, conforta, exorta, nos leva a adorar o Senhor e a depender cada dia mais de Ti. Peço a Tua bênção nesta manhã, porque sabemos, ó Pai, que somos limitados, somos pecadores e carecemos da graça do Senhor para tudo que fizermos. Se o Senhor não nos abençoar, ó Deus, de nada adianta qualquer tipo de esforço sobre nós, ou feito por nós. Então, nos abençoa, Senhor. Que Teu Espírito Santo possa aplicar no nosso coração cada uma das verdades aqui da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, nós, com certeza, se fizéssemos aqui uma pesquisa e perguntássemos se alguém aqui gostaria de ser um vencedor, ou quer se manter como vencedor, quer vencer, com certeza nós diríamos, sim, queremos ser vencedores, né? Mas eu quero que você pense comigo que quando eu faço essa pergunta, eu tenho uma intenção, e você também, ao ouvir essa pergunta, quando se fala em vitória, você também tem o seu conceito de vitória. Ou seja, vitória sobre o quê? Sobre quem? Né? O que significa ser vitorioso? Né? Nós imaginamos aqui já no ano 2020, que talvez hoje, no momento, a principal vitória nossa seria vencer essa pandemia e vencer essa crise, que ela passe logo. Ou as outras crises decorrentes dessa crise maior. Pastor, eu gostaria de vencer essa crise financeira.
Pastor, eu gostaria de vencer essa crise em relação ao isolamento. Eu gostaria de vencer a crise que podemos ter no meio da família nos dias de hoje. A crise de relacionamentos, enfim, vários tipos de crise, tá? Então eu gostaria de ser vitorioso sobre isso. Eu gostaria de vencer no trabalho, vencer na profissão, vencer na família, vencer no casamento, enfim, um punhado de coisas. Mas quando os irmãos do Novo Testamento ouviam essa palavra vitória, eles não tinham em mente, não tinham mesmo, isso não caía da mesma forma que cai no nosso coração, isso não caía da mesma forma no coração deles. Porque o que aqueles irmãos enfrentam naquele momento, irmãos, é o risco de perder a sua vida por causa de sua fé. Era o exercício da fé cristã que levava essas pessoas a correrem riscos, né, tremendos. Os menores riscos que eles corriam pelo exercício de sua fé em Jesus Cristo eram riscos, de certa forma, sociais. Quais deles? O primeiro, se você fosse abrir uma empresa, eu preciso de um CNPJ aqui no âmbito do Império Romano, e você procurasse, naquela época, né, não precisava disso, estou falando hipoteticamente, se você fosse numa repartição pública, lá na prefeitura da cidade, quisesse um CNPJ para você começar o seu negócio, e você dissesse, eu sou cristão, você não teria. Se você quisesse vender uma propriedade, ou comprar uma propriedade, você fosse cristão, você não teria. Se você, de repente, precisasse, irmãos, fazer alguma negociação, vender alguma coisa, algum bem, digamos assim, não durável, você precisasse de uma garantia, registrar isso, você não teria. Se você, de repente, percebesse que o seu filho e sua filha estava namorando alguém, ou enamorado de alguém, ou interessado em alguém, e você, de repente, precisasse concretizar isso, esse casamento, né, na forma jurídica, você não teria esse direito, simplesmente pelo fato de ser cristão. Você também não teria a oportunidade, em muitos lugares, com raras exceções, você não teria toda essa liberdade de sair do ponto A e ir para o ponto B. Você também não teria liberdade de chamar alguns amigos para sua casa e falar assim, olha, vamos aqui abrir as nossas janelas, vamos cantar alguns cânticos aqui, algumas músicas, né? Vamos fazer algumas orações. Você também não teria essa liberdade plena. Pelo contrário, você colocaria a sua vida em risco. Quando o apóstolo João está recebendo esta mensagem da parte do Senhor Jesus Cristo, ele tem uma responsabilidade de preservar isso, esse registro, o livro de Apocalipse. Essa é um tipo de literatura que nós chamamos de literatura apocalíptica, né? É um registro de um jeito de se escrever, chamado de literatura apocalíptica. Na própria Bíblia nós temos outros trechos, né, que tem esse mesmo sistema. Daniel capítulo 7, Marcos 13, Mateus capítulo 24, quando Jesus fala a respeito das últimas coisas, Lucas 21, né? Segundo livro de Tessalonicenses capítulo 2, é uma narrativa, uma estrutura, um jeito de se escrever na forma de códigos para que quem leia, quem está familiarizado possa entender, mas que quem não está familiarizado com aquele conteúdo talvez não entenda. O livro de Apocalipse, irmãos, ele foi escrito dentro desse tipo de literatura, chamada literatura apocalíptica, a fim de que quem lesse Apocalipse entendesse os seus códigos, mas quem não estivesse familiarizado não saberia até mesmo o seu significado e para quem estava endereçado, para quem iria aquela mensagem. Para que aquela mensagem não fosse tida como uma traição diante do Império Romano. E assim a perseguição não aumentasse ainda mais. É válido lembrar, irmãos, que quem recebe essa mensagem, o apóstolo João, está exilado numa ilha por causa de sua fé, ele está lá. Ele havia sido pastor na cidade de Éfeso por algum tempo, mas agora está ali exilado.
ano 96, 95, alguns chegam a arriscar até perto do ano 99 depois de Cristo. E ele está ali por causa de sua fé, preste bem atenção nisso. Mas longe dele, tem pelo menos 7 igrejas, que aparece aqui no começo do livro, às quais Jesus dirige umas palavras de encorajamento. E o que o livro de Apocalipse faz questão de registrar é que aqueles irmãos estão sofrendo por causa de sua fé, devem permanecer firmes, porque o Senhor Jesus continua no senhorio da história, no governo de toda a história. Aliado às perseguições por causa de sua fé, tem outro, irmãos, inimigo a ser vencido, sobre o qual eles precisam ter vitória, que é o acusador, Satanás. Por isso o verso de número 10 diz assim: agora, pois, veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus, a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. O acusador estava no encalço de todos aqueles irmãos. E aí sim o verso 11 diz que eles, pois, os venceram. Quem? Os irmãos. Os irmãos venceram. Irmãos, eu tenho muita dificuldade de enxergar Apocalipse como sendo simplesmente um livro que deve ser jogado lá para o futuro. Boa parte das interpretações do livro de Apocalipse pegam esses textos e jogam lá para o futuro. Isso aqui é lá não sei quando, isso aqui vai ser lá, eu não vou entrar em detalhes hoje. Isso aqui vai ser lá pertinho da volta de Jesus Cristo, isso aqui vai ser para depois da volta de Jesus Cristo. Não. Este livro foi escrito para gente que está sofrendo, para gente que está ali arriscando a sua vida, e é uma palavra de ânimo, de encorajamento, para que aqueles irmãos possam sim vencer. E qual é, irmãos, a base para a vitória daqueles irmãos? O que é que o texto aqui fala que levaria aqueles irmãos a vencerem, a permanecerem na fé cristã até o dia de Cristo? O primeiro elemento, a primeira garantia, a primeira base que eles têm para serem vitoriosos é o sangue do Cordeiro. Verso número 11 nós lemos que aqueles irmãos venceram por causa do sangue do Cordeiro. Venceram por causa do sangue do Cordeiro. A salvação que havia chegado até eles mediante a graça, Efésios capítulo 2, verso 8, nos deixa bem claro que a salvação é fruto da graça de Deus, mostrando que a obra na vida deles era fruto de uma ação divina. A vitória viria, irmãos, porque aqueles irmãos eram salvos, e isso faz toda a diferença. A pior coisa diante de uma perseguição, a pior coisa diante de uma dificuldade, é não ter a certeza e não ter a clareza dentro do coração de que nós fomos salvos. O sangue do Cordeiro é absolutamente fundamental para a vitória na vida, na nossa existência. Nenhuma doutrina vai permanecer se ela omitir o sangue de Jesus Cristo, a vitória dele na cruz. Aqueles irmãos estavam marcados pelo sangue do Cordeiro. Aqueles irmãos estavam agora, irmãos, sendo perseguidos, mas não temiam mais a morte. A semelhança do que aconteceu no Egito, quando o anjo da morte, ao passar pelas casas dos nossos irmãos judeus, o anjo da morte percebeu que no umbral de cada porta havia ali aspergido o sangue do Cordeiro, e a morte não entrou naquela casa. Da mesma forma, aqueles irmãos que haviam recebido Jesus Cristo em sua vida, que haviam se entregado para o Senhor, eles tinham, irmãos, em suas vidas a marca do Cordeiro, o sangue do Cordeiro. O caminho estabelecido para eles era o caminho de salvação, não importa o que estivesse acontecendo com eles. Essa era a tônica da pregação do apóstolo Paulo, irmãos. Lá em 1 Coríntios capítulo 2, verso 2, o apóstolo Paulo, na defesa do seu apostolado diante dos irmãos de Corinto, o apóstolo Paulo diz assim: olha, nada fiz saber entre vocês a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Quem não
tiver Jesus Cristo, irmãos, como o seu resgatador, como o seu redentor, como o seu Senhor, como aquele que pagou pelos seus pecados, está diante, irmãos, da maior derrota de todas, que é perder a sua vida, sem sentido, sem garantia do futuro. Aqueles irmãos, ao lerem esta passagem, ao perceberem que mesmo o diabo estando perseguindo, mesmo o Império Romano querendo matá-los, mesmo sendo privados de todo e qualquer tipo de direito, mesmo, irmãos, que eles estivessem vivendo um período de deserto, de penúria, aqueles irmãos, ao ouvir essa mensagem, estão lendo neste momento, olha, nós vencemos por causa do sangue do Cordeiro. Em outras palavras, se Deus não poupou o seu próprio filho, significa, irmãos, que Ele tem amor e cuidado para com o seu povo. O sangue do Cordeiro. Há outro elemento dessa vitória, irmãos, no verso número 11, diz que esses irmãos venceram o acusador por causa do sangue do Cordeiro, e agora o segundo, por causa da palavra do testemunho que deram. A palavra do testemunho que deram. Ou seja, o testemunho, o aspecto, o oferecimento de cada um deles, o oferecimento de si mesmo como sacrifício. Essa é a grande verdade. Nas batalhas espirituais, a vitória exige sacrifícios. O sacrifício de Jesus e os sacrifícios feitos pelos seguidores dele são, irmãos, tidos diante do Senhor como um aroma suave. Como Jesus acrescentou lá em Marcos capítulo 8, quem quiser, pois, salvar sua vida, vai perdê-la. E quem perder sua vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Os vencedores aqui, irmãos, são aqueles que mantiveram a sua fé e confessaram o seu Senhor independente de perigos, perseguições e ameaças de morte. Eu confesso para vocês, irmãos, que quando estudo a história dos avivamentos, dos movimentos de avanço da igreja, da história de missionários, especialmente os mais recentes, eu fico com vergonha de mim mesmo, porque eu não sofri até hoje nenhum tipo de perseguição ou de privação de qualquer direito por causa da minha fé. Uma vez eu fiz uma viagem para a Coreia do Sul, juntamente com outros pastores. Eu não sei se todos sabem, mas a Coreia do Sul viveu um dos maiores avivamentos da história, né, da igreja cristã. E nós fomos convidados a visitar várias igrejas, e uma das visitas que nós fizemos mais no interior era um museu chamado Museu do Martírio. Haviam naquele museu várias gravuras, várias pinturas, slides, vídeos, um punhado de coisa, mas um quadro me chamou muita atenção. Havia um navio naquele quadro, retratado ali naquele quadro, e na praia havia vários soldados da Coreia, né, do exército coreano, e isso aconteceu, irmãos, há bem mais de 100 anos atrás, então não eram soldados do jeito que a gente está acostumado a ver, mas era um outro tipo de soldado, estavam ali na praia e um missionário estava agachado e alguém um soldado com a espada, já prestes a atingir a cabeça daquele missionário, e um pouco mais longe daqueles soldados havia um punhado de Bíblias jogadas no chão. A história irmãos, que aquele navio estava levando aquele missionário algumas Bíblias, e foi interceptado pelo governo, e aquele missionário estava preso, estava prestes a ser decapitado, mas quando ele percebeu que eles seriam pegos, que eles seriam martirizados, eles resolveram jogar as Bíblias, né, na margem para que as pessoas pegassem e levassem. A Bíblia estava traduzida para o mandarim, o chinês lá, né? Não estava ainda em coreano. Mas sabendo que a vida deles seriam ceifadas, eles falaram assim, vamos completar nossa missão.
Vamos jogar essas Bíblias aqui na praia. Anos e anos depois, irmãos, esses irmãos foram lembrados e retratados ali naquele quadro. A história não acaba por aí, irmãos. Depois de vários anos, quando o comunismo entrou naquela região, a igreja se posicionou a favor do povo. Uma delas, a igreja presbiteriana, e foi martirizada e foi perseguida. Mas uma das coisas que os historiadores falam é por que a igreja presbiteriana na Coreia do Sul cresceu muito e ganhou a simpatia do povo, foi que durante um momento de grande perseguição, de martírio, a igreja optou por ficar do lado do povo, mesmo sendo perseguida pelo governo, mesmo sendo martirizada, e foram milhares e milhares de pessoas que morreram por causa de sua fé. O evangelho é regado, sim, irmãos, com o sangue dos missionários. Eles venceram, porque deram testemunho de sua fé. Nesses dias, irmãos, eu tenho conversado com muitas pessoas, até mesmo nós pastores, muitas vezes olhando para esses momentos assim, em que muitas coisas foram tiradas da gente, né? Muitas coisas mudaram, a gente tem a tendência de ficar introspectivo, de ficar entristecido, mas quando a gente olha para a história, irmãos, percebemos que o que estamos passando, sim, é muito difícil. É o desafio do momento, mas não é o fim. É o desafio do momento, mas não é o fim. Por quê? Porque nós temos que nos tornar participantes também nos dias de hoje, de fato, até mesmo dos sofrimentos de Jesus Cristo. Significa, irmãos, que nós carregamos nas nossas vidas também o sinal do martírio. Se tornar mártir, ou seja, a palavra testemunho utilizada aqui, a palavra mártir, é aquele que é capaz de comprometer a sua vida em razão de sua fé, em razão daquilo que viu, em razão daquilo que ouviu. Porque a nossa vida, irmãos, já não nos pertence mais. Um dia Jesus entrou na nossa vida, Ele fez toda a diferença, e hoje nós não somos donos mais de nós mesmos. Eu sei, assim como você, tenho os medos, tenho as inquietações. Nós precisamos entender que este é o dia que o Senhor nos fez, e nesse dia nos alegramos por pertencer a Ele, haja o que houver, aconteça o que acontecer, nós somos dele, somos suas testemunhas. Esta é a confiança que supera o fogo das provações sem vacilar, receber do Senhor a imarcessível coroa da vitória. Essa vitória nós precisamos perseguir, irmãos. Mas tem mais uma coisa que garantiu àqueles irmãos a vitória. É a renúncia. O verso de número 11 diz que mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Não amaram a própria vida, é a renúncia. Esse trecho oferece para nós confiança e deve nos ajudar nas nossas batalhas contra o pecado. Jesus venceu, o diabo perdeu. O livro de Apocalipse, irmãos, é um livro que já está nos dando de bandeja a certeza de que nós somos vitoriosos. O livro de Apocalipse, irmãos, não é um livro que a gente tem que... Deixa eu explicar o que eu quero dizer com isso, irmãos. Eu tenho, às vezes, visto algumas declarações a respeito, né, sobre esse assunto, ser vitorioso, e parece que os cristãos pensam assim, que as coisas de Deus funcionam assim, como se Deus fosse uma fogueira que a gente precisa ficar soprando para ela acender. Aí a gente fica lá, aí Deus se anima, aí Deus dá vitória para a gente. A gente para de orar, aí Deus desanima. Como se a ação de Deus só dependesse de mim. Vocês entenderam a diferença? O livro de Apocalipse mostra justamente ao contrário. De que não é a igreja necessariamente, irmãos, que tem o poder, mas é a Deus tendo o poder, manifesta na igreja
manifesta na igreja as suas ações, os seus, digamos assim, Deus vai fazendo história através da igreja, e não importa o que aconteça, a chama continua sempre acesa. E Deus vai seguindo o seu curso e o seu plano. Bom, mas o que isso tem a ver com renúncia? Tem a ver com renúncia porque não adianta, irmãos, eu me apegar demais a este mundo, às coisas daqui, imaginando que vai se acabar aqui. Não, Deus tem um plano e vai seguindo no decorrer, no curso da história. Quando chegar o dia determinado, Ele volta. Vem, busca a sua igreja, e estaremos para sempre com Ele. Então, irmãos, a renúncia entra exatamente dentro dessa janela. Por que eu tenho dificuldade de renunciar? Por que eu amo tanto esse mundo? Porque lá no meu inconsciente, talvez eu esteja tão apegado às coisas daqui, que quando aqui se abala, eu adoeço, eu me entristeço facilmente. A confiança deve nos ajudar nas nossas batalhas contra o pecado. Nós podemos ter confiança na nossa salvação e não amar a própria vida, se quisermos ganhá-la. Esse é o detalhe. Mas quanto mais nós amamos aqui, menos almejamos o que está lá. E é por isso que a gente adoece muito, irmãos. Se não temos essa confiança, vamos olhar para o nosso coração e responder algumas perguntas. Cremos em Jesus como Filho de Deus? Cremos que Ele é o Senhor da nossa vida? Já negamos a nós mesmos? Seguimos Jesus conforme a palavra dEle até a morte? Ele é fiel para cumprir cada uma das suas promessas. Então, lutemos, avancemos com base no sangue do Cordeiro, com base no testemunho, sendo testemunhas fiéis, anunciando o evangelho do reino. Vamos lutar, ir para frente, sem medo, renunciando, porque, irmãos, a velha vida ficou para trás. Nós já não pertencemos mais a este mundo. Já cantamos muitas vezes aquele velho hino: sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, celeste pátria assim é para onde vou. Sou forasteiro aqui. Gosto de pensar, irmãos, na fé cristã como uma figura de uma jornada. Uma jornada, irmãos, é uma vida inteira, muitas vezes. Uma corrida leve de 100 metros, ela é rápida, curtinha, acaba logo. Uma maratona, seus 40 quilômetros, dura um pouco mais. Mas uma jornada é uma vida inteira. Nós não servimos a Deus somente hoje, nem sequer amanhã. Nós o serviremos a vida inteira. Por causa da palavra do testemunho, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. A resposta dos servos e servas do Senhor envolve uma dedicação total do Senhor. Por isso, irmãos, alegre-se no Senhor. Reanime na sua fé. Não acabou ainda. Ele continua no governo, Ele continua no senhorio da história, no senhorio da sua vida. Nada escapa ao seu controle. Não importa o que aconteça. Sejamos fiéis ao Senhor e permaneceremos vitoriosos. Lembre-se, a maior vitória de todas, irmãos, é chegarmos até aquele dia em que haveremos de olhá-lo nos olhos, face a face, e sermos encontrados diante dele fiéis, com o coração cheio de fé naquilo que Ele fez por nós. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos orar mais uma vez. Gostaria de pedir que nosso irmão presbítero Arnaldo pudesse fazer uma oração. Daí mesmo, irmão. Daí mesmo, irmão. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por este dia. Muito obrigado, Senhor, que estamos na tua casa, Senhor, ouvindo a tua palavra, Senhor, te louvando. Muito obrigado, Senhor. Que o Senhor possa estar conosco neste início de semana, meu Pai, com o Espírito Santo nos guiando, nos trazendo paz, tranquilidade, meu Pai, ao meio dessa
do Senhor, meu Pai, fique em nossos corações, que nós possamos seguir os passos do Teu Filho, Senhor. Nós te agradecemos, meu Pai, por mais este momento, e que o Senhor abençoe a Tua igreja, que nós possamos, que esse período possa ser abreviado, Senhor, e que logo nós possamos estar na Tua casa com todos os nossos irmãos, meu Pai. Nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Então vamos lá. Separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. O mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama. Teu amor não falha. Sinto é forte e profundo, tua presença vem me amparar. Teu amor não falha. É o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. E o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, e eu sei que me amas, teu amor não falha. Fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo para sempre.
eu sei que me amas. Teu amor não falha, tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda, se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Amém. Essa música tem uma letra muito bonita, né? Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Que Deus nos abençoe, amém, irmãos? Pai querido, nesta manhã nós te rendemos honra e glória, te agradecemos pela vida, pela esperança, pela vida eterna em Cristo Jesus. Nós queremos honrar o Senhor e dizer que nós o amamos, não da forma, Pai, como deveríamos, sabemos que somos falhos e pecadores. Ajuda-nos, Senhor, na nossa falta de fé, aumenta, Senhor, a nossa fé dia a dia, aumenta, Pai, o nosso testemunho, e que a gente aprenda, Pai, realmente a renunciar. Ó Deus, aprenda a amá-lo, Deus, em detrimento, ó Pai, das outras coisas. Que a gente o considere sempre, ó Pai, em todos os nossos caminhos. E que, ó Pai, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações que vêm do Espírito Santo do Senhor estejam com todos vocês, não só agora, mas para todos sempre. Amém e amém. Tenham todos um bom domingo na presença do Senhor.